Bom, rapaziada, estamos aqui com ciência todo dia. O vídeo do cara cabeludo, que eu esqueci o nome dele agora. Mas o vídeo que ele vai falar aqui é do navio de Teseu, do paradoxo lá. Que eu acho que é aquele navio lá que... Ah, se eu trocar todas as peças do navio, vai ser o mesmo navio? Não, né? Mas agora é que tá. Tu deu PT no carro, tu trocou todas as peças do carro, compra um carro novo, tá ligado? Vamos ver. Vou contar pra vocês uma das histórias mais clássicas da filosofia, que data da Roma Antiga. Essa história é a história da jornada de Teseu e as suas viagens no seu navio. Ah, tá. Eu achei que eu tinha errado muito feio. O navio de Teseu. O barco de Teseu é feito de 30 tábuas. Conforme o navio viaja pelo mar, as tábuas são expostas à umidade, ao sal e ao sol, e elas lentamente ficam desgastadas. Quando uma tábua fica velha e gasta demais, É o mesmo navio sim, tá? É o mesmo navio, é o mesmo navio. Teseu para em algum porto, joga a tábua gasta fora e coloca uma tábua nova. E conforme os anos vão passando, eventualmente... Esse Cabra e o Iberê são os mestres do YouTube. E demais. Pô, o Iberê é genial, eu gosto muito dele. Ele tá, tipo, há 14 anos ensinando as pessoas real, tá ligado? E não é, tipo, ensinando de um jeito legal, tá ligado? Tábua por tábua, Teseu troca todas as tábuas do navio. É o mesmo barco, sim. Ah, Gabriel, com que base você fala isso? Porque todas as tábuas são novas, beleza. Mas ele trocou uma tábua. Dessa tábua que ele trocou, ficou lá, tipo, um ano até ele trocar outra. Essa tábua já virou membro das outras, tá ligado? É a mesma gangue. Gangue, né? É o mesmo barco, é o mesmo barco. Porque ele trocou as tábuas, beleza. Mas a estrutura principal ele não trocou. O massa ele não trocou. É o mesmo navio ainda. É o mesmo No navio. fim da história, nenhuma tábua original do navio de Teseu continuava no navio. Então esse navio ainda é o navio no qual Teseu partiu para sua Lógico que é. viagem, ou ele é um novo navio construído pouco a pouco conforme as tábuas foram substituídas. Eu gostaria muito que vocês escrevessem qual é a opinião de vocês nos Acabei de dar minha opinião. Não consegui dissertar certinho. Eu queria falar de um jeito melhor. Mas a minha opinião, eu acho que vocês entenderam. comentários. Vamos ver se ela muda durante o vídeo. Não vai A mudar, história do navio de Teseu pode parecer um conto inocente com uma pergunta meio pegadinha no final. Mas essa história vai mais fundo. A história do navio de Teseu carrega um dos problemas mais antigos da filosofia, que é o problema da identidade. E esse problema não vale só para navios. Por exemplo, em 2002 a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo com uma seleção que incluía nomes como Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho. Atualmente ainda Tá. existe um time que se chama Seleção Brasileira, mas com outros jogadores. Não é a mesma seleção, né? Hoje a nossa seleção tá morta. Não é a mesma seleção. Como, por exemplo, o Neymar. Será que a seleção brasileira atual ainda é a mesma seleção? Não é, né? Não chega a ser. Não chega a ser. Como instituição, é a mesma seleção, sim. Como instituição, é a mesma seleção. Os jogadores não são os mesmos, então a gente fala: ah, não, essa seleção brasileira de 2022 é muito pior. Mas beleza. Como a instituição seleção brasileira é a mesma seleção, campeão de 5 Copas, usa verde e amarelo, é a mesma. Como instituição. Agora, como. Será, cara? Eu sou do time que é o mesmo barco, porque não é as madeiras que fazem ele. O barco. Não é as madeiras que fazem o barco. E sim a história e a unidade. Então, é o mesmo barco, é o mesmo barco. Não é a. Pô. Eu tô tentando falar de um jeito, exatamente o que você falou aí do barco, pra seleção. A seleção é a mesma. Se você for olhar, é a mesma seleção brasileira. É a seleção brasileira do país Brasil, 5 Copas. É isso. Agora, o time é diferente, mas a seleção é a mesma. De 2002? Ou será que a seleção vira uma seleção nova toda vez que mudam os jogadores? E quantos jogadores exatamente que é o limite pra gente mudar e virar uma nova seleção? Ah, E minha aí, seleção. deixa eu ir mais a fundo nessa pergunta. O que exatamente define a identidade da seleção Posso falar. Camisa verde e amarela é a identidade da seleção. A identidade da seleção brasileira, camisa verde e amarela. É isso que define a identidade dela. brasileira? O uniforme? Uniforme. O conjunto de jogadores? Uniforme. Um misto dos dois? Uniforme. E se você não... Agora, a identidade em si é uniforme, mas se você tiver um jogador que o público se identifica muito, vai atrair mais gente. Que nem o Neymar por muito tempo, até hoje, fora da internet, o Neymar é o jogador da seleção. É o jogador que as pessoas param pra ver. Fora da internet, ele ainda é ele. Ainda é ele. Todos os amantes de futebol param pra ver ele fora da internet. O pessoal critica só na internet. Então, o conjunto Neymar e uniforme é a identidade da seleção por muito tempo foi. Mas o uniforme é 70%, o Neymar é 30%, entendeu? não gosta de futebol, aqui vai um exemplo Pro brasileiro em geral. Agora, pro pessoal lá fora, é outra história, entendeu? musical. Uma das bandas mais famosas do mundo, Linkin Park, É o mesmo Linkin Park. Não importa. Ah, trocou o cantor.
é o mesmo Linkin Park. É a mesma banda. É a mesma banda. Não é. Eu ia falar um bagulho lá. Mas não é porque o cara morreu e trocou ele pra uma moça que a banda mudou. É o mesmo Linkin Park. É a mesma banda, cara. Que voltou ativa com uma nova vocalista. Vários fãs ficaram descontentes, dizendo que a banda mudou Não, ficaram descontentes porque a banda em si mudou. Mas é a mesma banda, cara. demais e perdeu a sua identidade. Então Perdeu, o que pô. exatamente define a identidade da sua banda favorita? Tá sendo taxado de homofóbico no Discord? Que isso, cara? É o nome dela? Ou é quem tá no vocal? Ou será que é um membro específico mais o nome? É que tá, é que o vocalista é a cara da banda, sempre. O vocalista sempre vai ser a cara da banda. Aí, pô, trocar o vocalista porque... Não foi porque eles quiseram trocar, né? Não é como se o cara estivesse lá. É, o cara, pô, meio que, né? Então... Mas, pô, é a mesma banda ainda. Se você não gosta nem de música nem de futebol, você já teve uma sensação estranha de que as suas memórias ocorreram no que parece ser outra vida? Meio que como Não. se não fosse você que Esquizofrenia o nome, hein? tivesse vivido aquilo. Essa sensação é natural, porque nós estamos em constante transformação. Essa é a versão humana do navio de Teseu. A resposta que você dá pro cenário do navio pode revelar o que você pensa sobre a sua identidade, sobre o retorno do Linkin Park e sobre a atual situação da seleção brasileira. Pô, o editor acha que tudo é a mesma, né? Então pronto. O meu nome é Pedro Loz e eu estou aqui para responder se o navio de Teseu ainda é o mesmo depois de todos esses anos e todas essas Mas qual coisa que era? tábuas. Mas mais do que isso, eu também quero te fazer refletir se você ainda Propaganda? Não. é a mesma pessoa que se inscreveu no canal há algum tempo atrás. E se você ainda não se inscreveu, clica aqui, é só um botão. E agora sim, vamos começar a resolver o paradoxo do navio de Teseu. Esse é o Teseu, esse é o navio de Teseu. Tá, mas ele tá fazendo um pouco com Lego. Pô, E esses são os chapéus que vão me ajudar a pensar se o navio de Teseu ainda é o mesmo depois de ter todas as suas tábuas trocadas. Nós vamos começar defendendo que, sim, o navio de Teseu ainda é o mesmo depois de todas as suas tábuas serem trocadas. Um jeito comum de fazer isso é argumentar que o navio permanece o mesmo porque a sua forma foi mantida. Enquanto o navio de Teseu tiver a forma de um navio e for do Teseu, ele vai ser o navio de Teseu. enquanto o Teseu não comprar um outro navio, esse navio vai continuar sendo o mesmo. Se ele comprar outro, esse navio aí for queimado, aí é outra coisa. Nesse caso, eu estou dizendo que a identidade é preservada pela continuidade da forma original, independente das mudanças que ocorrem em pequenas partes. Só muito importante. Sim. Nesse contexto de filosofia, a ideia de forma é um pouco mais abrangente do que o conceito. Isso, não em si né, tipo... Essa garrafa é a minha garrafa. Se eu trocar a tampa, colocar outra tampa que eu não tenho aqui, fingir que essa aqui é outra tampa, é literalmente a mesma garrafa. Literalmente. Que nós estamos acostumados. Forma é o Agora, se eu tirar essa tampa, que não é mais a tampa, e colocar outra garrafa, aí a história mudou, né? Aí é outra garrafa. E aí? Só que esse aqui não tem, porque a garrafa em si é essa parte aqui. A tampa não faz parte, né? A tampa tanto faz. Então não foi um bom exemplo, cara. Eu não tenho nada aqui pra fazer um exemplo bom. o elemento que contribui de uma maneira única para a identidade de um objeto. Ela é uma característica que só aquela coisa tem. É tipo quando nos intervalos de Pokémon aparecia uma sombra e você precisava acertar qual era o Pokémon. E para saber que Pokémon, você precisa Pikachu. saber o que é um Pokémon. Tanto a sombra quanto o ser um Pokémon são parte da forma. Aristóteles, por exemplo, diz que um ser humano é definido pela racionalidade, a característica que é única de humanos. E é a racionalidade que nos separa de outras coisas que não são humanos. Ou seja, para Aristóteles, é a racionalidade que dá forma ao ser humano. Então, enquanto você Tá. manter sua Tá, dá capacidade pra concordar, de dá pra pensar concordar. racionalmente, Dá pra você concordar. é um humano. Dá pra concordar. Mais, é por continuar racional que você sabe que o seu eu de hoje é o mesmo de um ano atrás. E Mas é que tá, ele tá jogando pra outro assunto. Um barco não pensa, pô. Eu penso, eu mudo. O barco não pensa, pô. Tipo, em tese, eu, Gabriel, sou o mesmo Gabriel que eu era, tipo, há 20 anos atrás eu era Gabriel. Hoje eu sou Gabriel. Eu mudei a minha forma de agir, mudei meus pensamentos e pá. Mas eu sou Gabriel, continuo sendo Gabriel. E o barco é nesse conjunto. O barco não muda de pensamento, pô. O barco é o barco, pô. falando em ser racional, vocês sabiam que a FIAP, Propaganda aí, ó. o Centro de Excelência em Tecnologia mais respeitado do Brasil, tem cursos tecnólogos que duram 2 anos e bacharelado de Sabia, hein? trabalho da Estados Unidos. Aprendendo na Parabéns.
Clica no link aqui da descrição para saber mais sobre todos os cursos que você pode fazer na FIAP. E agora de volta ao vídeo, tem uma coisa me incomodando. Qual? Para Aristóteles, é a racionalidade que dá forma ao ser humano. Então, enquanto você permanecer racional, você continua sendo você. Beleza. Mas espera aí, isso não significa que se alguém perder a capacidade de ser racional, ela deixa de ser ela mesma? É muito comum. Mas daí tá levando pra um bagulho que o barco não é, cara. Tô sendo cancelado na vida real. Que isso, cara? Foram te cobrar em casa? Você cancelou na vida real e te cobrar. Pô, ele tá agindo como se o barco fosse uma pessoa. É diferente, conceito diferente, cara. Barco é um barco, pô. Que isso, cara? Comum que pessoas Não, comecem a desenvolver tá levando pra outro lado. Na raiz do problema, o barco continua sendo o mesmo barco. Agora, se quiser levar isso pra vida real, pra vida, né? Aí é outra história, tá? problemas de demência na velhice. E aos poucos, elas podem perder a capacidade de serem racionais. Isso significa que elas não são mais as mesmas pessoas? Se o navio de Teseu ainda é um navio de Teseu por manter sua forma, sim. Quem perde a capacidade de raciocinar deixa de ser humano. Lógico que não. Nada a ver. Pô, foi um salto lógico gigantesco. Cara. Acho que ele tenta expandir a linha do raciocínio. Não, óbvio, né? Óbvio. Mas, pô, ele deu um salto lógico gigantesco. Se o navio continuar sendo navio, então a pessoa parou de pensar, não é uma pessoa mais. Pô, que isso, cara? Então talvez tenha uma forma melhor de justificar por que o navio ainda é um Dito navio isso, se uma pessoa não pensa, virou só um pedaço de carne gigante. de Teseu no fim da viagem. E lá vamos nós de novo. Talvez o que mantenha o navio de Teseu sendo o navio de Teseu é a sua função, que é ser um navio. Pro Teseu, essa é a perspectiva funcionalista. E segundo Como é que tá? O que mantém um Corsa sendo um Corsa? Aquele Corsa lá, que tu trocou todas as peças dele. Mas ele continua sendo o mesmo Corsa, porque no documento tá lá escrito Corsa 98. É o documento do navio de Teseu que fala. Se lá o Detran tá falando que é o mesmo carro, pô. Segundo o funcionalismo, enquanto o navio de Teseu carregar o próprio Teseu e a sua carga, ele vai continuar sendo o mesmo navio. Não importa se ele mudar de forma. Então não aí importa chapou de quantas novo, vezes chapou de as novo. tábuas mudem, Chapou, o navio chapou, de Teseu vai chapou. continuar sendo o navio de Teseu. A menos que alguém mude a função do navio. Imagine que centenas de anos se passaram e um jovem loiro de bigode vergonhoso acha a carcaça do navio de Teseu. Maravilhado com a descoberta, É essa que eu acredito. Tu chapou também, então, pô. ele acha o navio muito bonito e decide colocar 4 rodas e transformar os restos do navio em um carro alegórico no carnaval. Virou um carro, pô. Virou um carro. Ninguém nunca viu isso. De acordo com a visão funcionalista, o navio de Teseu não existe mais. Ele perdeu a sua identidade e ele virou algo novo, que é o carro de desfile do Pedro. Não, pera, de um jovem loiro de bigode vergonhoso. Mas quando eu falo do navio de... Cara, posso falar um negócio aleatório do nada? Meu tio é cabeleireiro. E ele acha que esse cara aqui não é loiro. Ele vai falar que esse cara aqui tem cabelo marrom, tá ligado? É bizarro pra mim. Teseu nesse contexto, você ainda sabe exatamente ao que eu estou me referindo. Então, mesmo quando o navio de Teseu ganha uma nova função como um carro alegórico, ele ainda é um pouco navio de Teseu. Talvez exista mais por trás da identidade do navio do que função e forma. E, pô, Oda viu esse vídeo e fez o Going Mary virar um fantasminha lá e salvar todos os Mugiwaras. Existe Warrior mais uma 7, tá? perspectiva defendendo que o navio de Teseu ainda é o mesmo navio que eu gostaria de compartilhar. Qual? Mesmo as partes mudando e mesmo transformando o navio em um carro alegórico, o navio ainda é o mesmo porque sua identidade persiste através do tempo. O navio de Teseu só precisa ser um navio e ser de Teseu. Não. O navio de Teseu, ele vai continuar sendo navio de Teseu, o mesmo navio, até ele comprar outro e trocar ele. Daí mudou. Mas enquanto ele continuar sendo navio... exato. Enquanto ele continuar sendo navio e o Teseu não vender ele, vai continuar sendo o mesmo navio. Palavras, desde que exista uma história bem definida e uma linha tá certo, de eventos de causas e efeitos que conectem o navio do começo da viagem com um navio ao fim da Pô, vai mudar o navio, vai tirar o mastro, vai tirar uma... Pô... viagem, ele mantém a sua identidade e continua sendo o navio de Teseu. E desde que você se lembre de quem você era há 1 ano, você ainda é Que isso? Uma pessoa só morre quando ela é esquecida. Oda é gênio. O Oda está em todos os aspectos do cotidiano da nossa vida, cara. O Oda é o maior escritor de todos os a tempos. mesma pessoa. Mas peraí. Isso levanta um problema.
Se você tiver amnésia, você vira uma nova Foi exatamente o que eu falei. É exatamente o que você falou. pessoa? Ou será que a amnésia faz parte da história da sua identidade? A amnésia faz parte da história da sua identidade, pô. Mas aí é que tá. Você tá levando a 10ª potência. Nós não estamos mais falando de navios. Nós estamos falando de pessoas. Pessoas não são navios, cara. Você não é um navio. Então não tem como usar isso aí desse jeito aí. Mesmo O delay aqui, pô, o delay é gigantesco desde o YouTube. sem você lembrar. Realmente tá difícil de usar esse chapéu. Eu vou experimentar outro. Não tá difícil de usar esse chapéu, não. O que significa eu falar que não, o navio de Teseu não é o mesmo depois de ter todas as suas tábuas trocadas? Tu chapou. Remover as tábuas Tá originais destrói a identidade do navio. destrói, pô. Essa é a ideia de matéria constitutiva. Ou seja, de que a alma do navio está nas tábuas que formam ele. E ao trocar O navio não tem alma, não, Oda. O navio não vai virar um... Cara, eu esqueci. O que o navio do One Piece vira? elas, o navio de Esqueci a Teseu palavra. deixa de ser o navio original e vira um novo navio. Mas se esse é o caso, quantas tábuas exatamente o Teseu precisou trocar até um novo navio surgir? Tá errado isso aí, cara. 2? Metade? Ou será que a cada tábua trocada o navio virava um novo navio? E na verdade, Teseu navegou com mais de 30 navios no decorrer. Aí, pô, na vida real, não existe Claubate, mano. Eu esqueci como falar essa palavra. Não existe, cara. Não existe, cara. Eu me identifico como navio e você está sendo preconceito com o Gabriel. Pô, estou. É da história. Você As não é um implicações navio, disso cara. vão longe. O seu corpo está constantemente Clabaute, trocando mano. de células. Isso significa que você vira uma nova versão sua milhares de vezes por dia? Onde exatamente não. está o limite? Realmente... O limite do humor está até uma pessoa se ofender. Ah, pelo amor de Deus. Eu não tô achando boas respostas pro problema do navio de Teseu. Olha só! Talvez. Uma nova não. forma de olhar pro problema! Essa é a minha Não. hora de brilhar. Talvez nós estejamos nos complicando demais por tentar encontrar respostas que satisfaçam ao mesmo tempo todas as pequenas minúcias do que nós Não, imaginamos como não, eu não tô, não. identidade. E essa talvez seja uma das respostas possíveis mais interessantes. Pô, eu tô literalmente desde o começo do vídeo falando que, pô... Aí, ó, tá escrito aí na CNH. Se a CNH continuar falando que tu é, tipo, o navio continua sendo o mesmo navio, é o mesmo navio, tá na A CNH. Pô. identidade do navio de Teseu é algo complicado. Como que fala essa palavra? Permitir, cara. Ah, que merda, cliquei no botão errado. Chica. Deixa eu ver. Klabauterman. Klabauterman. Beleza. Além de aceitar e negar a possibilidade de identidade do navio, existem posições que defendem uma resposta menos direta para o problema do navio de Teseu. Thomas Hobbes nos deu um exemplo interessante. Ele relativizou a identidade do navio de Teseu. Para entender isso, imagine Aí, relativizou. Isso é coisa de quem tem preguiça de dar certeza, entendeu? Quem não tem culhão suficiente pra cravar o bagulho. que a cada tábua velha trocada por uma nova, eu guardava a tábua velha e aos poucos restaurava um outro navio de Por quê? Por quê? Não faz sentido essa resposta. Não faz sentido. Por que que pô. Esse cara antigo aí, né? Não tinha nada pra fazer. Ele falou, pô, é igual eu. Tu vê um vídeo dando certo, tu fala, cara, eu vou copiar esse vídeo, tá? Vou fazer um igual ao meu, só que do meu jeitinho. Foi exatamente isso aí que o cara falou. Pra pegar view em cima, pô. Pô, farmando view em cima do Teseu. Teseu. Agora, no fim da Comédia, viagem, existem dois navios. Um que teve as suas tábuas substituídas e outro feito com as tábuas velhas. Assim nós teremos dois navios de Teseu. Qual deles é o verdadeiro navio? É o primeiro navio, que teve as suas tábuas velhas trocadas, ou é um navio restaurado, feito É que tá. Se ela tá nos Estados Unidos... Ah, pior que nos Estados Unidos o fuso horário é quase igual, né? apenas com tábuas velhas? Para Boa Hobbes, noite. a identidade do navio é relativa, porque ela vai depender tanto da sua continuidade física quanto do observador do navio. Ou seja, entre os dois navios, o navio de Teseu é o navio em que o Teseu está. E qual dos dois navios é o navio de Teseu muda durante o tempo. A identidade não é Não, pô. Não vai... Cara, o pessoal... Todo mundo que falou talvez ou não é burro. Pronto, é burro. 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 Burro, burro, burro. Como diria o Farid, né? Burro, burro, burro. Cara, a resposta eu já tô dando desde o começo do vídeo, a resposta. Pô, você, filósofo, pensador, pega esse vídeo, estuda ele, faz uma pós que esse vídeo é o certo. Tô cravando aqui o certo, pô. algo rígido, ela é mais isso, uma cara? convenção. O que parece uma forma legal de pensar quando nós falamos de objetos. Mas imagine que você sem querer tropece e entre numa máquina de clonagem instantânea. E do outro lado saem duas cópias suas. Que isso, cara.
Olha esse boa noite, olha esse boa noite. A lua se escondeu secretamente nas nuvens, e as estrelas fecharam os olhos. Eu disse gentilmente em meu coração, boa noite à pessoa a quem mais me importo. Qual é o seu eu verdadeiro? Caramba, pô, óbvio que isso pô, impossível alguém que tá querendo dar golpe mandar uma mensagem dessa. Isso é a mensagem do golpe, cara. Garante que você é o verdadeiro e não o clone. Pensando de forma relativa, as pessoas... O que entrou na máquina e saiu é o verdadeiro. O que só brotou do nada no meio da máquina é o falso. Ué, é óbvio isso aí, 1 mais 1 é igual a 2. Que isso, cara? Pessoas ao seu redor podem até mudar de ideia de quem é o verdadeiro, dependendo do que for conveniente Lógico que não. para elas. Talvez a sua namorada... Temos essa pilha. Essa pilha vai passar pela máquina. Essa pilha passa pela máquina. A pilha da minha mão direita, ela tá passando pela máquina. E a máquina duplicou ela. E sujou a pilha da minha mão esquerda. A pilha da minha mão direita continua sendo a pilha que entrou na máquina, então era a original. Essa aqui é a falsa. É que a câmera tá invertida pra vocês, tá? Essa aqui é óbvio que é a falsa. Que isso, gente? Não existe isso. Não faz sentido o que ele tá falando. Que isso, cara? namorada prefira considerar uma das cópias a verdadeira, e a sua mãe a outra. E em um sentido relativo, nenhuma delas está errada. Lógico que tá. Tudo bem que os dois são exatamente a mesma pessoa, né? Exatamente a mesma pessoa. Só que o original é o que entrou e saiu, tá ligado? Outra alternativa... Pô, o que só brotou do nada é o falso, pô. É que a identidade é o chinês. vai depender do contexto dado por um observador. Nós podemos pensar que ele é o navio de Teseu em um determinado contexto, mas não é o mesmo navio de Teseu em outro contexto. Se o Teseu vendeu o navio, não é o mesmo navio, pô. Ué, não é o navio do Teseu mais, é o navio do cara que comprou. Por exemplo, o navio no carro alegórico pode ser o navio de Teseu quando Pedro escavou ele das ruínas, mas é só um carro alegórico no dia do carnaval. Isso ajuda a esclarecer como a identidade pode ser compreendida de maneira diversa ao longo do tempo, dependendo da lente através da qual o fenômeno é analisado. A sua identidade é uma colaboração entre quem você é e o mundo ao seu redor. Talvez um bom exemplo seja a Catedral de Notre Dame, que em 2019 sofreu danos devido a um grande incêndio. Desde então, grandes A Catedral de Notre Dame continua sendo a mesma catedral. esforços separaram a catedral, mas esses esforços envolveram refazer o trabalho e substituir parte do material danificado pelo fogo. Mas como a catedral é importante, o fogo foi infeliz e os 100 inscritos, batemos 100 inscritos faz uns 3 dias já, e eu não falei nada sobre, tá? Mas batemos aí, sei lá, não sei, provavelmente eu faço um vídeo aí só pra encher linguiça. reparos à estrutura são vistos como algo positivo pela sociedade, ninguém vai ficar... O engraçado é que bateu 100 inscritos quando eu parei de postar, né? Tipo... Não postei 2 dias, bateu 100 inscritos. falando que, mas agora não é mais a mesma catedral histórica porque mexeram na minha torre favorita. O que isso significa é que agora, materiais produzidos no mundo moderno fazem parte de uma construção que ainda é considerada antiga. Agora, se derrubassem toda a catedral e usassem a própria igreja para fazer um shopping chamado Notre Dame, ninguém consideraria esse shopping a construção original. A natureza da catedral não parece depender só da catedral. Pô, gente, mas com todo respeito, esse talvez... Tá falando a mesma coisa do quem respondeu que é o mesmo navio. Tá falando a mesma coisa, cara. Mas também de como as pessoas pensam sobre ela. Não, Mas também não. existem pessoas Ele tá usando o mesmo exemplo e falando outras palavras. que negam o próprio paradoxo do navio de Teseu. Isso não é paradoxo, O filósofo cara. Derek Não é Parfit, paradoxo. um paradoxo Não é paradoxo, cara. Isso não é paradoxo. É literalmente, pô, é uma resposta de sim ou não, cara. do navio de Teseu é um falso paradoxo. Falso, exato, é falso, é Não falso. diferencia adequadamente dois tipos diferentes de identidade, a numérica e a qualitativa. Aí eu já não entendi mais. Vamos voltar a considerar os dois navios de Teseu. Não o entendi com mais. tábuas novas e o com tábuas Essa brisa dos 2 navios não existe. velhas. O navio de Teseu original e Por que caramba o Teseu vai trocar uma tábua podre e vai fazer um navio com a tábua podre, pô? versão com as tábuas trocadas são o mesmo navio no sentido qualitativo. Ou seja, ambos servem para a mesma coisa e para a mesma pessoa. Mas as duas Tá errado também, esse cara deu a resposta errada ainda, pô. versões do navio são diferentes num sentido numérico. As 30 tábuas novas vieram depois das tábuas velhas. Então é um navio novo no sentido mais literal. As duas versões do navio são as mesmas na prática, mas não de fato. Ou seja, o problema do paradoxo do navio de Teseu seria um falso paradoxo, porque não existe uma distinção apropriada para distinguir o que é identidade numérica ou qualitativa. Inclusive, essa visão é muito útil para se um dia você for clonado.
errado. O seu clone é qualitativamente idêntico a você. Se um dia eu for clonado e eu não quiser ser clonado, tem que matar o cara. O que esse clone vai fazer? Comigo, tá ligado? Com as pessoas que eu conheço. Mata o clone, pô. Que isso, cara? Mas numericamente Porque é suicídio, tá ligado? diferente. E eu acho que agora é hora de a gente finalmente encarar o elefante branco que está nesse vídeo Mata o clone e enterra no quintal. até agora. Quem é você? Eu, A ideia sou de eu, pô. separar a identidade. Eu não sou um navio. Não, esse problema não tem nada a ver comigo, pessoa. Esse problema não tem nada a ver comigo, pessoa. Oxi. Em qualitativa e numérica é filosoficamente consistente, ou seja, funciona. Mas ao mesmo tempo não é tão satisfatório assim. Estava mais divertido ficar confuso sobre a minha identidade e ficar trocando de O chapéu. Lula é um clone? O que isso Não, 100%. indica é que talvez uma O resposta Lula, nem o seja Lula real morreu quando bateu a cabeça. Esse clone que tá fazendo merda. O Lula real nunca faria um governo melhor tão do que ruim. uma pergunta. E na verdade, é pra isso que servem boas perguntas e boas histórias. O Biden também é um clone, tá? E é por isso que o paradoxo do navio de Teseu está com nós até hoje. Porque ele representa uma pergunta Tá com nós até hoje, porque é um bando de gente que não tem o que pensar e que quer falar que filosofia é uma faculdade de verdade. Fica falando dessas coisas. simples, mas profundamente Pô, interessante ataquei toda uma classe aqui à toa, né? sobre quem nós somos e o que significa mudar. Um experimento mental simples como a história do navio de Teseu nos força a refletir sobre quem nós somos, como Não mudamos força não, cara, e não quem força, não viramos força, quando não, mudamos. força não, E força aqui não. você talvez sinta Força a não, cara, tentação não, de não. pular para uma resposta científica. No caso de humanos, é simples. Pedro, a nossa identidade é o que está no nosso cérebro. O que parece uma posição razoável, desde que você concorde que no fim da história, você é o seu sistema nervoso central. Ou seja, eu poderia substituir os seus braços, seus olhos, a sua boca É lógico, e todo o seu mas eu não sou um navio. corpo, mas desde que o seu cérebro e sistema nervoso fossem mantidos, você ainda seria você. E se é assim que você Mas eu não sou um navio, pensa, cara. você nunca viu a si mesmo. Tudo que você vê ao se olhar no espelho é uma casca que encobre o seu eu verdadeiro, que é o seu cérebro. E eu não sei vocês, mas eu particularmente não gosto muito dessa resposta. Mas eu não tô falando pra ignorar a ciência. Eu acho que o meu cérebro faz parte de quem eu sou. Eu só não estou disposto a descartar todas as minhas experiências de vida, a minha aparência e o meu bigode questionável da lista de coisas que compõem a minha identidade. E pra mim, essa é a beleza de um vídeo como esse. Uma pergunta que parece simples, nos leva a uma jornada que nos faz questionar coisas que em um primeiro momento nós achávamos que entendíamos bem. Nós estamos em um oceano desconhecido. E se você chegou até essa parte do vídeo, comenta com um emoji de onda pra nunca esquecer que esse vídeo agora faz parte da sua identidade. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, né, rapaziada?